Ataques iranianos a Israel, e nós vamos ao vivo com ela, com tradução da nossa espetacular Denise Bobadilha. Em Doha, em Dubai, em Israel, até agora, parece que a maior parte dos mísseis balísticos foram interceptados. Nós recebemos relatos de apenas 2 que causaram ferimentos de leves a moderados. Não houve nada muito grave até agora, mas estamos ainda nas primeiras horas de conflito e isso pode crescer ainda mais e sair do controle. É claro, eu estou agora falando do escopo dos ataques israelenses de dentro do Irã. O que ouvimos na última hora é que Israel atingiu 3 reuniões simultâneas, 3 locais onde se reuniam autoridades iranianas e parece que estão confirmando agora que há várias autoridades iranianas que foram assassinadas ali, embora eles não tenham dado o nome de ninguém até agora. Nós sabemos que o líder supremo Ayatollah Khamenei era um dos alvos, assim como o presidente, o chefe da Guarda Revolucionária iraniana, e eles eram alvos dos ataques. As autoridades israelenses estão muito otimistas de que esses ataques podem ter tido sucesso no Irã. Mas estão também contando com as consequências dos ataques, com a retaliação do Irã. Os iranianos, Jeremy, eles lançaram ataques contra Tel Aviv e há muitas construções, as pessoas estão tendo de se abrigar. E o domo parece que tem lidado com esses ataques no momento e tem conseguido, então, conter esses ataques de mísseis. Mas há destroços caindo na cidade. É por isso que as pessoas estão indo para bunkers, indo para abrigos. É isso que tem acontecido? Sim, Wolf, é isso mesmo. Israel tem esse sistema de defesa de multicamadas, que é o domo de ferro, que é tradicionalmente usado para mísseis de curto alcance. O tipo que você vê, por exemplo, que é lançado pelo Hamas, pelo Hezbollah. Nesse caso, eles têm um sistema aéreo. O tipo de míssil é um outro sistema que também pode ser usado de vez em quando. É porque eles são mísseis balísticos que ficam de fora da atmosfera. Eles podem ser atingidos mais ao alto, mas os destroços que eles causam podem cair. E nós vimos isso cair, por exemplo, na Cisjordânia, que causou ferimentos em pessoas. Eles foram causados por uma interceptação de mísseis ali. Então, nós temos sempre essas sirenes que acontecem, elas acontecem 10 minutos avisando antes, mas os sistemas de defesa aérea aqui são alimentados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o seu próprio sistema de defesa na região e há também grandes embarcações que podem também disparar. Nós conseguimos ver, então, esses mísseis iranianos chegando em Tel Aviv e sendo bloqueados, por assim dizer, sendo interceptados pelo sistema antibalístico de Israel. Mas é um perigo potencial, porque há sempre destroços que podem cair. Estamos assistindo ao vivo agora. O Brett McGurk também está ali. O Brett sabe bastante desse tipo de coisa. Nós queremos... Como que você reage a essas imagens? Eu acho que há 2 pontos de inflexão aqui. Estamos nas primeiras horas desse conflito e o primeiro ponto que o Jeremy trouxe é a respeito do sucesso da primeira onda de ataques no Irã e como ele conseguiu acabar com parte da infraestrutura de mísseis do Irã. Não apenas os mísseis, mas os lançadores que ditam quantos mísseis podem atingir num lugar ao mesmo tempo. Então, essa é uma questão fundamental. O segundo ponto de inflexão, como Jeremy disse, é que esses alvos eram os líderes iranianos. Então,
Aparentemente, eles querem assassinar o líder supremo do Irã. E se esse ataque foi bem sucedido, isso vai ser um momento muito importante, porque então o Irã viverá uma crise de sucessão e não há muita incerteza dentro do Irã a esse respeito. Se o líder Khamenei está protegido por uma intervenção divina, por exemplo, isso afeta também a maneira como o clero olha para ele ali. Aqui nós estamos vendo os céus de Tel Aviv. Desculpe interrompê-lo, mas estamos vendo os céus de Tel Aviv. Vamos ouvir o que está acontecendo. Sim. A cada 30 a 40 segundos, nós ouvimos explosões nos céus de Tel Aviv. Nós estamos rastreando o ataque que vem do USS Ford, que está no Mediterrâneo, ancorado ali na costa do Líbano, perto da costa de Israel. É um ataque bastante coordenado, né? As forças de defesa de Israel e a defesa de mísseis americanos em toda a região. Então, é o que está acontecendo agora. Os nossos militares são muito bons nesse tipo de defesa, mas é isso que tem acontecido. Um míssil do Irã para Israel leva cerca de 12 a 13 minutos para atingir, é muito rápido. Então, tem uma janela de 3 ou 4 minutos antes para que as pessoas saibam e consigam se proteger. Eles vão numa velocidade de Mach 4, Mach 5, Mach 4, Mach 5. Então, o Gerald Ford, né, ele está agora na costa, perto da costa de Tel Aviv, no leste do Mediterrâneo. Ele tem defesas antimísseis que estão prontas agora para agir, e elas já estavam prontas para agir contra o Hezbollah no Líbano. E uma coisa que o Irã, ele tem muita capacidade, ele cedeu muito armamento para o Hezbollah. Então, eles aprenderam a lidar com isso. Mas nós temos, então, essa defesa que acontece com o domo e com as embarcações também, e com o solo. Olhando para o céu agora, a gente pode entender como funcionam os sistemas antimísseis que tentam destruir, que tentam atravessar o domo, não? Os israelenses, eles têm abrigos em suas casas, nos prédios, nos locais de trabalho. Então, nós tivemos uma série de ataques que aconteceram nos últimos 2 anos. E acompanhamos, inclusive, isso na CNN. Então, mas é preciso fazer uma conta de quantos mísseis o Irã tem, quantos podem atingir, quantos interceptadores de mísseis o Israel tem, americanos ou israelenses. Jeremy, você conseguiu sair agora, você falou das sirenes que soavam, das explosões nos céus de Tel Aviv. Você está no abrigo, certo? Você não saiu, é isso? Sim, eu continuo no abrigo e a gente teve de fazer isso hoje mais de 10 vezes, porque agora houve um aumento no número de ataques e na frequência. Então, há mais intensidade no número de mísseis que estão atingindo em cada salvo de mísseis. O que vimos hoje, o que aconteceu também em junho, quando teve o ataque contra o Irã, é que naquele dia levou-se 18 horas entre os ataques dos mísseis balísticos, e dessa vez foram só 2 horas para eles começarem a atingir, a lançar vários mísseis contra. Foram dezenas de mísseis ao longo do dia, mas nas últimas 2 horas esse número aumentou bastante. Em junho da última vez, o ataque incluiu cerca de 100 mísseis balísticos.
Agora a tática parece diferente vinda do Irã. Isso fala bastante sobre as capacidades do Irã, mas claro que também eles estão tentando atingir Israel com mais força e também estão tentando atingir as bases militares americanas no Oriente Médio. E com isso estão atingindo também áreas civis, por exemplo, em Doha, em Dubai, nós vimos ataques desse tipo. Então é um momento bastante delicado, precário até. E é importante enfatizar que nós estamos vendo só o início desse conflito. As autoridades americanas e israelenses sinalizaram que essa será uma operação que vai muito além do tamanho e do escopo daquela que vimos em junho, que foi a chamada Guerra dos 12 Dias. E o Irã também sinalizou que tem capacidade e desejo de retaliar com mais firmeza e mais seriedade, o que nos traz a esse momento.